Olá, boa noite, meus amigos. Hoje fazendo a transmissão para os nossos amigos do Leal, Lar Espírita, Amor e Luz. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada. Vamos começando aqui. Deixa eu só verificar se está tudo ok. E nós já começamos. Então vamos começando. Hoje nós temos o tema Conhece-te a ti mesmo. Só que eu gostaria de convidá-los a todos neste momento, então, para começarmos com uma prece e que possamos todos, nestes instantes, elevando o nosso coração a Deus, nosso Pai, fonte eterna de todo amor, de toda bondade, a inteligência suprema que a tudo prevê, tudo conduz, que a tudo supre de suas necessidades. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos, Senhor, ampara-nos nesta hora e a toda a humanidade, Senhor. Todos nós que atravessamos esse período desafiador para a nossa evolução, que possamos todos, amparados pelo conhecimento espiritual e fortalecidos pelo amparo dos amigos espirituais, que possamos vencer as nossas provas, as nossas expiações. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Hoje, então, nós vamos abordar o tema Conhece-te a ti mesmo. É um tema muito comentado no meio espírita, é um tema que normalmente faz parte das programações das casas espíritas, porque se trata de um tema bem atual, importante, e ele com frequência é destacado. Mas ele é um tema muito desafiador, porque normalmente as pessoas trazem uma ideia de que elas já se conhecem. Nós todos temos esse grande equívoco, nós achamos que nos conhecemos. De fato, nós nos conhecemos sim, nós conhecemos uma parte importante do nosso ser que nem mesmo outras pessoas conhecem, nem as pessoas de mais íntima convivência sabem, mas nós lá no íntimo sabemos das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos desejos. Nós temos uma parte da nossa história que nós não revelamos a ninguém. São inúmeras situações que muitas vezes até queremos esquecer. E é um fato, então, que há uma parte que somente nós mesmos conhecemos sobre nós. Por outro lado, nós temos que levar em conta também que nós somos seres milenários, temos inúmeras vidas que já foram vividas, numerosas experiências nas reencarnações anteriores. E nós tivemos nessas reencarnações ali a oportunidade de agir, de ser de maneira diferente do que somos hoje. E muito da nossa história está lá nos nossos arquivos mais profundos do nosso subconsciente, da nossa mente. Está lá de uma forma guardado, que felizmente nós não podemos, na vida terrena, acessá-los todos de uma vez. Isso poderia criar uma confusão mental a ponto de nos enlouquecer, de nos perturbar. Se nós temos muitas vezes dificuldade de lembrar e trabalhar com a lembrança de certas experiências, desta vida mesmo, traumáticas, dolorosas, nós levamos longos anos até dar significado a algumas vivências que nós tivemos e nem podemos ter essas lembranças diariamente, precisam ser em momentos especiais. Imaginem nós termos o acervo, no mínimo, de uns 150 mil anos de história. Não dá. Nossa condição terrena não suportaria isso. Por que 150 mil anos, Antenor? Porque estima-se que a espécie humana está no planeta por volta desse tempo. Provavelmente nós estamos evoluindo aí dessa forma, tanto aqui no mundo terreno quanto no mundo espiritual. Então, é uma estimativa apenas, não existe nada de absoluto nesse número. Mas o fato é que nós, então, temos muitas experiências que não podemos nos lembrar. E nós não sabemos do que nós somos capazes também. Quantas vezes as situações da vida nos revelam quem de fato nós somos. Então, o conhece a ti mesmo, ele é fundamental.
e entendo que é parte do nosso processo de evolução, a partir dessas inúmeras experiências que nós temos, adquirir um conhecimento progressivamente maior sobre nós mesmos. Não é obra como a evolução espiritual, a elevação, tornar-se um espírito puro, não é obra de uma única vida. Nós levaremos inumeráveis vidas até conhecermos quem de fato nós somos. Mesmo porque nós somos seres em transformação permanente. Como seres que evoluem, nós estamos agregando cada vez mais em nós qualidades, atributos positivos, estamos adquirindo competências, vamos nos tornando cada vez mais aptos a realizações que nem imaginamos. Então, até descobrir essas realizações é parte desse processo do conhece-te a ti mesmo. Então, é algo que nós não vamos realizar numa única existência. Necessitaremos de inúmeras existências. Certa vez, Jesus disse aos discípulos: vós sois deuses. O que ele estava se referindo? A esse grande e extraordinário potencial que nós carregamos em nós. Quanto tempo levaremos para descobri-lo? Muitas existências futuras. E felizmente nós temos o infinito para essa conquista. Por isso que não devemos nos afligir de sermos mais do que nós podemos ser hoje, embora nós possamos sempre melhorar a cada dia. Parece algo paradoxal, mas é um fato. Embora não devamos viver aflitos por evoluir rapidamente, por nos transformarmos rapidamente, ao mesmo tempo que temos que ter a atenção de não deixar escapar um dia como oportunidade de crescimento e elevação. E não é algo fabuloso que nós vamos fazer nesses dias de transformação. É algo bem simples, é algo bem tranquilo, que na verdade é viver bem os nossos dias, de forma pacífica, de forma equilibrada, nos momentos graves nós conservarmos a possível serenidade nesses momentos, de nós realmente conseguirmos ter ali uma sobriedade nos momentos desafiadores. Esse é vamos dizer, o desafio maior, então, nesse processo. Nós, em nossa evolução, então, vamos aproveitando cada oportunidade, cada momento para esse crescimento. O conhece-te a ti mesmo, ele tem uma história dentro da doutrina espírita. Por que no Espiritismo nós falamos tanto sobre autoconhecimento? Por que para o Espiritismo, muito mais do que explicar fenômenos espirituais, muito mais do que ficarmos discutindo se tal fato extraordinário é possível ou não, no Espiritismo, o mais importante é a transformação das pessoas, é o seu crescimento interior, é a sua mudança de atitude perante a vida para melhor. Nós observamos que muitas pessoas se desencantam com o Espiritismo quando veem que aqueles fenômenos espantosos que são relatados não são reproduzidos indiscriminadamente. E até perguntam, por que não tem mais tantas materializações como a literatura diz que teve no passado? Por que não há mais médiuns tão extraordinários como aqueles do final do século XIX, começo do século XX, que produziam aqueles fenômenos de efeitos físicos tão impressionantes? Aquela fase passou da história espiritual da humanidade, por quê? Uma vez demonstrado a realidade espiritual, e nós ainda temos inúmeras demonstrações que vieram depois de outras formas, eles nos chamaram a atenção de que mais importante do que ficarmos todas as vezes que queremos comprovar a realidade espiritual é, partindo dessa comprovação, aproveitar desse conhecimento para nos tornarmos melhores. Porque, afinal de contas, esses espíritos que revelaram a doutrina espírita, eles entendiam que a humanidade tinha chegado num período decisivo da sua evolução. E hoje nós estamos percebendo quanto o homem precisa ter muito clara a sua natureza espiritual, de que ele é um espírito e não um corpo. Conseguimos então retornar. Muito bem. Então, como que começou essa história do conhece a ti mesmo no conhecimento espírita, né? Por que isso passou a fazer parte dos nossos estudos? Porque esse tema ele é tão importante para nós.
é pela própria razão de estarmos encarnados, né? Os espíritos, quando nos explicaram a realidade do homem como espírito imortal que é, e que nós reencarnamos para evoluir, eles nos alertaram, então, que uma das formas de produzirmos esse conhecimento sobre nós mesmos é nós termos esse trabalho de sabermos quem nós somos. Esse conhecimento espiritual, ele tem uma relevância, então, muito grande. Eu vou aguardar só mais um segundo, 2, 3 aqui, até eu ver o número de pessoas restabelecidos aqui, tá bom? Para a gente poder prosseguir. Tem que voltar na página novamente do Leal, né? Porque aqui para mim já está dando ao vivo, né? De novo. Deixa eu ver aqui. Acho que já temos aí pelo menos 6 pessoas nos assistindo. Ok, vamos então prosseguindo. A gente conseguiu restabelecer aqui a nossa comunicação, então. Então falávamos sobre o conhece-te a ti mesmo, né? Por que ele é tão importante para nós? Por que o conhece-te a ti mesmo é algo que precisamos, como espíritas, desenvolver? Eu diria que não só nós, que somos espíritas, que procuramos estudar a doutrina espírita, mas a todas as pessoas que buscam o conhecimento dentro desse viés da religião. Todas as pessoas precisam buscar esse conhecimento, e até mesmo as pessoas que não têm uma visão religiosa da vida devem buscar o autoconhecimento, porque quando descobrimos quem nós somos, de fato, nós temos melhores chances de agir com esse conhecimento. E falava então sobre o conhece a ti mesmo, como ele passa a fazer parte dos temas aí do espiritismo, temas de estudo, assuntos que são importantes. Vamos começar entendendo um pouquinho a história desse conhece a ti mesmo, começando lá do século IV a.C. Todo mundo sabe que esse conhece a ti mesmo era uma inscrição que estava no templo do deus Apolo. Era o deus da beleza, da razão, dentro da mitologia grega. E, naquele templo, existiam ali a atuação das pitonisas, sacerdotisas, que eram, na realidade, médiuns. Muitos sacerdotes das várias religiões, em toda a história da humanidade, eram, na realidade, médiuns. E as pitonisas também. E certa vez, uma delas foi procurada por um dos amigos de Sócrates, Querofonte. Querofonte perguntou para a pitonisa, porque ele acreditava que ela poderia receber ali a comunicação do deus Apolo, trazendo ali o conhecimento, essa verdade que ele buscava. Ele perguntou, quem era o homem mais sábio da humanidade? E a pitonisa respondeu para ele, era Sócrates. Sócrates era mestre de Querofonte, como de outros que o seguiam, Platão e outros mais, e ele então contou para Sócrates essa revelação que a divindade tinha transmitido através ali da pitonisa. E ele então, Sócrates repudiou esse título de homem mais sábio daqueles tempos. E ele afirmava sobre ele, só sei que nada sei. E é nessa colocação, é nessa forma humilde, entre aspas, aí que Sócrates se coloca, entre aspas não, na verdade, verdadeiramente humilde, é dessa forma que ele se tornava verdadeiramente sábio, ao reconhecer as limitações que ele tinha de conhecer o mundo. Certamente essa atitude de Sócrates é a daqueles espíritos que, quando encarnados, percebem que existe uma realidade muito maior que o mundo material permite a gente abarcar, de a gente perceber. Ele tinha aquela postura realmente de entender que havia muito mais a ser descoberto, havia muitas outras coisas. Daí a postura de dizer que só sei que nada sei, porque dessa forma ele estaria sempre nessa busca por esse conhecimento. Então é isso que tornou
Sócrates, alguém considerado então como extremamente sábio por reconhecer a sua limitação. Quando isso se insere, então, na doutrina espírita, porque, afinal de contas, a doutrina espírita, como um conjunto de lições, de ensinamentos, uma doutrina, né, um conjunto de ideias, começa a surgir somente no final do século XIX, com o trabalho de Allan Kardec. Como que essa ideia do conhece a ti mesmo, que remonta lá ao século IV antes da era cristã, vai se inserir no conhecimento espírita? É a partir de uma das questões que Allan Kardec endereçou aos espíritos. Allan Kardec, depois que ele inicia os seus estudos com os espíritos, questionando ali inúmeros assuntos, perguntando, e o método dele era muito interessante, porque ele não perguntava sempre para o mesmo médium. Ele fazia as mesmas perguntas para diferentes médiuns que nem tinha contato entre ele. Ele recebia comunicações vindas de outros lugares, obtidas por outras pessoas, e ele confrontava. E, muito curiosamente, os espíritos diziam para ele: já te respondemos isso, porque eram, na verdade, os mesmos espíritos que estavam ali junto dele, conduzindo todo esse trabalho de acessar esse conhecimento através das comunicações mediúnicas. Então, quando Allan Kardec pergunta para eles, depois que ele sai daquela fase de entender os fenômenos propriamente, né, o que causavam os fenômenos espirituais, e descobrir que eram espíritos, que nada mais são do que homens e mulheres que já deixaram a vida terrena, ele vai fazer uma pergunta assim, né? E ela está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? É quando os espíritos dizem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É a partir dali que ele vai desenvolver uma segunda pergunta, e que nós vamos falar dela logo mais, e ela tem um impacto muito importante, porque ela é um verdadeiro método de autoconhecimento a partir da resposta que o espírito deu a ele ali. Dessa forma é que nós passamos a compreender que conhecer a nós mesmos para resistir ao mal e progredir, evoluir, é algo fundamental. Notem que na pergunta ele faz a colocação: qual o meio prático mais eficaz? Não há outro caminho, esse apontado pelos próprios espíritos. Não há outra forma de nós nos tornarmos um pouco melhores do que nós possamos já imaginar que somos, a não ser pelo autoconhecimento. É fundamental essa disposição de lidarmos com a nossa realidade. Realidade que muitas vezes nós relutamos, que muitas vezes nós não queremos assumi-la. Isso porque, então, há muitas vezes um incômodo, um medo, uma preocupação de nós nos defrontarmos com algo desagradável, com algo que nós não gostamos. Nós, muitas vezes, descobrimos que trazemos ainda inferioridades e imperfeições muito grandes em muitos setores da vida. Mas a humildade é que deve nos fazer aceitar quem nós somos realmente, com todas as nossas mazelas, com todas as nossas imperfeições, reconhecendo que nós temos muitas oportunidades de progredir, de melhorar, que nós não somos um produto acabado de Deus. Na verdade, nós podemos nos considerar como seres em ativo processo ainda de criação divina. Tivemos um início, mas nós não somos seres prontos ainda. Nós não atingimos aquela divindade que Jesus disse: vós sois deuses. Nós ainda não atingimos esse potencial incrível de nos tornarmos seres capazes de, através do pensamento, mudarmos realidades. Jesus disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço. E aí, então, por que nós não conseguimos fazer o que Jesus fez? Curar enfermos, restabelecer pessoas limitadas. Por que nós não podemos amar os nossos inimigos ainda? Porque essa obra de criação não está pronta ainda. Nós não somos o ser para o qual um dia nós iniciamos essa jornada de evolução. Nós ainda seremos. Então nós ainda temos muito a trilhar. Por isso que nós não podemos
nos desanimar quando detectamos que nós somos seres ainda inferiores, imperfeitos. Na verdade, nós estamos em processo de transformação. E esse espírito de aceitar-se, ele é fundamental, porque à medida que nós aprendemos a reconhecer os nossos erros e aceitá-los, não para nos conformarmos, para nos acomodarmos, mas para produzirmos mudanças, é a partir desse momento que a gente consegue realmente amar o próximo. É quando a gente começa a perceber e abandonar o orgulho que nós começamos a perceber que nós somos seres que precisamos também amar o próximo. E que é só desse amor é que começa a surgir oportunidades verdadeiras de renovação e transformação. Mas vamos logo então para esse método eficaz, prático, infalível que os Espíritos nos apresentaram e que consta na questão 919A de O Livro dos Espíritos, que muitos estudiosos aí do Espiritismo que estão nos acompanhando já sabem o que é. É aquela resposta fantástica que Santo Agostinho, também um espírito venerado em várias denominações aí do cristianismo, e para nós no espiritismo também muito respeitável, porque ele veio como espírito trazer a sua contribuição para o conhecimento espírita. E ele então é que estava respondendo essas perguntas. E ele, ao ser questionado por Allan Kardec, ele através da médium, ele vai responder assim: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ah, eu esqueci de falar qual foi a pergunta de Kardec. Foi assim, olha: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, conhece a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? É aí que Santo Agostinho fala isso. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, ao fim do dia. E ele vai nos trazer um belíssimo texto relatando o que ele fazia. Para a gente não ficar no método só da leitura, eu trouxe os tópicos aqui e nós vamos pensar e refletir sobre eles, então. Então, uma das coisas que ele propõe nesse método de autoconhecimento é interrogar a consciência diariamente. E nos nossos dias trabalha muito contra isso. Nós somos levados hoje a não pensarmos sobre a nossa vida. Simplesmente vamos vivendo, nós simplesmente vamos experimentando a vida e não paramos para refletir nas experiências. Então, ter esse momento de pausa é fundamental. Talvez alguém diga assim: eu não vou conseguir todos os dias fazer essa análise, mas que seja periódica e que não demore tanto tempo. Não pode ser no momento grave da vida, quando, por exemplo, a gente está doente e internado no hospital, e aí você para pensar nas suas ações. Não é nesse momento. Não é no momento que você tem uma resposta profundamente negativa contra algo que você desejava tanto, que você vai parar para pensar na vida. Não é no momento da perda de um ente querido que você vai pensar no significado dos seus dias. Periodicamente, nós precisamos refletir sobre as nossas ações. E o maior indicador para isso é observar os resultados das nossas ações às outras pessoas. Não significa que nós vamos procurar agradar a todo mundo, porque nem Jesus conseguiu. Mas observemos, em diferentes meios que nós vivemos, com diferentes pessoas, elas estão reagindo da mesma maneira em relação ao que nós fazemos? Então, isso é um indicador muito forte de que algo em nós desencadeia essa reação delas. Se for reações positivas de acolhimento, de carinho, de amizade, de companheirismo, isso é um indicador que isso já são qualidades nossas. Agora, se as pessoas nos sinalizam sempre ali os mesmos defeitos em diferentes meios que nós estamos vivendo, isso pode indicar, então, que nós trazemos essa imperfeição que as pessoas estão apontando. O outro é o melhor espelho que nós temos de nós mesmos. Nós somos, muitas vezes, ali expressos pelas reações das pessoas. Elas estão nos dizendo quem realmente nós somos. É óbvio que há pessoas muito imperfeitas como nós, com muitas dificuldades, que não serão bons espelhos para refletir quem nós somos. Mas busquemos as pessoas equilibradas, as pessoas mais sensatas da nossa convivência,
e observemos se elas são positivas em relação a nós. Não quer dizer que nós estamos buscando o aval do julgamento do outro, mas são aquelas reações naturais. Há pessoas que elas são tão complicadas e elas às vezes conseguem brigar com todo mundo em todos os lugares que elas passam. E elas estão sempre em algum tipo de conflito com as pessoas. É isso que nós temos que buscar nessas reflexões. Se nós estamos repetindo padrões de comportamentos que são ruins para nós mesmos, que são prejudiciais a nós mesmos, e eles estão se manifestando em todos os lugares que nós passamos. Tá? Outra recomendação que ele nos faz, refletir se faltamos algum dever. Não é difícil reconhecer os nossos deveres. Nós temos deveres em muitas esferas. Nós temos deveres na esfera pública perante a sociedade, temos deveres perante a família, temos deveres perante os grupos que nós nos associamos, se é no centro espírita, se é na igreja, se é no centro comunitário. Aquilo que nós nos propomos a fazer está sendo cumprido? Isso revela muito de quem nós somos. Isso traz ali para nós um bom indicador, se nós somos espíritos constantes, dedicados, empenhados, né? E que nós estamos ali com o propósito que realmente cabe a alguém que se propõe aquela tarefa. Não podemos assumir papéis na vida e não cumprir as atribuições que eles nos trazem. Por exemplo, eu vou falar da minha profissão como professor. Eu, como professor, não posso me negar a pensar na minha prática, na minha atividade, na minha profissão, na minha relação com os meus alunos. É parte do meu trabalho fazer a reflexão se os meus métodos, se as minhas ações são favoráveis à aprendizagem deles. Se eu abro mão desse compromisso, eu não estou cumprindo o meu dever. Assim como pai, eu devo refletir se o meu dever também está sendo cumprido. E nós nos iludimos muito facilmente, imaginando que o dever dos pais é apenas de suprir materialmente os filhos. Vai muito além disso. O dever dos pais, muitas vezes, é ser aquele indivíduo que vai falar não, que vai dizer não pode, não é conveniente. Outro dia eu ouvi uma frase que é uma graça sobre esse papel dos pais, né? E dizendo, né? Pai, você é chato. Não, não estou sendo chato, eu estou sendo pai. E que é isso, é aquela figura que muitas vezes deve contrariar o interesse do outro. Naturalmente de forma amorosa, de forma polida, educada, mas segura, firme, convicta daquilo que está fazendo. Então nós devemos refletir em todos esses deveres, em tudo aquilo que nos compete perante a vida e observar, estamos sendo negligentes ou não nesse cumprimento. Pode parecer um peso muito grande, e há pessoas que ficam angustiadas mesmo quando essa questão do dever é trazida à tona. Porque elas já se sentem sobrecarregadas, já se sentem ali muito pressionadas, estão sofrendo, estão ali passando por pressões muito grandes, e todos nós estamos vivendo isso, né? Nós temos demandas de trabalho muito grande, profissional, temos os nossos compromissos de natureza espiritual, temos os compromissos familiares, e tem horas que nós nos sentimos muito sobrecarregados. Aí cabe nos lembrar, será que nós estamos regendo a nossa vida da forma melhor, da forma mais sábia? Essas reflexões muitas vezes nos levam a pensar que não há resposta, mas há sim. Sempre nós encontramos uma forma segura de saber se devemos ou não mudar a nossa forma de agir. E isso foi também recomendado por Santo Agostinho nessa resposta que ele deu a Allan Kardec. Ele diz que nós devemos rogar, pedir a Deus e ao nosso Espírito Protetor, que também chamamos de anjo da guarda, para que eles nos ajudem a vencermos as nossas dificuldades e, mais ainda, que eles nos deem a força para identificarmos onde nós estamos errando. Tem muitas pessoas que, quando Jesus disse, e está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus disse, pedi e obtereis, muitas pessoas ficam iludidas, achando que são das coisas materiais que Jesus estava falando. Embora ele possa nos suprir, Deus possa nos suprir das coisas materiais, as coisas mais abundantes que Deus nos dá são de natureza espiritual. Aquilo que nós pedirmos de natureza espiritual virá
inquestionavelmente. Peça a Deus lucidez para você agir com sabedoria. Essa lucidez virá. Peça a Deus capacidade de entender o seu próximo. Essa capacidade virá. Peça a Deus ganhar na Mega Sena. Talvez você não ganhe nessa vida nem nas outras. Porque isso, de fato, para o espírito, não é tão importante quanto esses bens espirituais que nós podemos pedir. Não é fundamental para a nossa evolução ter ou não ter. Não é essencial para nós sermos bons, termos mais ou menos dinheiro, termos mais ou menos bens. Isso não é essencial. Embora possa facilitar, embora possa ajudar muito, o que é realmente importante é aquilo que nós somos e não o que nós temos. Por isso que Jesus, em vários momentos, destacou o valor dos humildes, dos pequenos, daquilo que aparentemente é sem importância e sem valor. Porque realmente é o que nós somos que importa do ponto de vista espiritual. O que nós temos, ele é importante quando o que nós somos mobiliza esses bens materiais em favor do outro. Aí eles são importantes. Mas, de fato, eu posso fazer o bem mesmo sem muitos recursos materiais. Eu posso ser uma boa pessoa mesmo sendo uma pessoa com poucos recursos para sobreviver. Quantos exemplos maravilhosos nós temos nas nossas próprias famílias. A história dos nossos avós, dos nossos pais, tios, às vezes são pessoas bem próximas de nós, são pessoas que vivem uma vida muito boa, muito de bem com todos, e eles não têm tantos recursos. São pessoas muito humildes, muito tranquilas, e apesar de passarem por provas, por lutas grandes no campo material, sempre amorosos, serenos, sempre de bem com a vida, sempre carinhosos. Esses são grandes exemplos, então, de pessoas que demonstram que o ser é mais importante que o ter. Então, o que nós pedirmos para Deus de natureza espiritual, nós conseguiremos. Por isso que, se nós quisermos nos conhecer realmente, podemos pedir a Ele: Deus, mostra-me quem eu de fato sou. E muitas vezes Ele vai apenas aclarar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, porque a própria vida já está dando ali para nós o diagnóstico de quem nós somos, pela resposta do que nós estamos recebendo do mundo, das outras pessoas, das situações que nós estamos vivendo. Outra recomendação importante que ele faz, né? Se nós fôssemos hoje para o mundo espiritual, fazer um exercício ali de imaginação, se nós tivéssemos que voltar, ou seja, morrer, desencarnar, chegaríamos do lado de lá e seríamos recebidos como? Como alguém que é bem-vindo porque cumpriu bem a sua tarefa, ou é alguém que não vai ser bem recebido porque deixou muitas pendências aqui. E nesse capítulo é importante a gente pensar assim, o que representariam pendências, né? O que eu vou representar? É aquilo que nós já deveríamos ter feito e não fizemos, né? É aquilo que nós relegamos a um segundo plano e nunca nos dedicamos. Por exemplo, alguém que lá no íntimo sinta que precisa fazer alguma obra em favor do próximo, em favor dos necessitados, e nunca encontrou na sua vida nem tempo, nem dinheiro que pudesse ofertar a esses necessitados. Essa é uma pessoa que vai chegar pendente, sabe por quê? Porque a consciência dela já estava dizendo: faça algo pelo seu irmão. Ou aquele pai ou aquela mãe que ainda tem aquela certa animosidade, bem lá no íntimo, escondida, bem lá no íntimo ainda mal resolvida, em relação a algum dos seus filhos. E aí não trabalhou para vencer esse sentimento, às vezes essa rejeição por eles não serem aqueles ideais de filhos que nós queremos. Essa é uma pessoa que, ao retornar ao mundo espiritual, ele terá tido essa pendência que não ficou resolvida aqui. Perceba que não é tanto a gente, por exemplo, ter conseguido criar os nossos filhos, torná-los adultos independentes. Mas sim é até o momento presente. Fizemos o que tinha que ter feito e não o futuro que não poderemos fazer porque partimos antes. Não sei se vocês entenderam isso, mas a ideia em si é essa.
Até agora o momento que eu podia ter feito já foi feito. É essa reflexão que Santo Agostinho nos pede fazer. Chegarmos no mundo espiritual, o que podíamos até agora ter realizado foi feito. É isso que nós devemos pensar quando fazemos essa análise de nós mesmos. Ele pede também para nós verificarmos assim, examinar o que fazer ao próximo e a si mesmo. E as respostas te acalmarão ou te alertarão no que precisa ser mudado. Pensemos, o que nós estamos oferecendo na convivência diária com as pessoas é segurança, paz, carinho, é companheirismo, ou nós somos aquele tirano doméstico que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, aquele elemento sempre de conflito, de distúrbio, aquele que está sempre apontando os erros do outro, aquele que está sempre entrando numa discussão, numa polêmica com o outro, aquele que está sempre em algum tipo de atrito. Ele pede para que reflitamos nisso, se nós somos essa pessoa que está sempre criando no outro algum tipo de reserva de autodefesa, de autoproteção. Nós às vezes não percebemos, mas a nossa forma de ser, às vezes muito agressiva, muito contundente, muito direta, tocando em situações muito delicadas de uma forma descuidada, muitas vezes torna a nossa convivência com outras pessoas insuportável. Então nós precisamos refletir nisso. O próximo sente bem-estar, ou pelo menos não se incomoda com a nossa presença, ou nós somos esse elemento perturbador onde passamos? Quando nós vamos questionar, então, qual o valor das minhas ações, eu não sei julgar. Já temos aí alguém nos acompanhando. Dois. Então, nós vamos já encaminhando para o encerramento, tá bom? Só quero trazer dessa colocação de Santo Agostinho, porque, então, devemos nos preocupar um pouco com o que as outras pessoas pensam, né? Quando a gente precisa avaliar as nossas ações, nós temos que muitas vezes sair de nós mesmos e ali nós percebermos como as pessoas veriam as nossas ações, como elas julgariam. Santo Agostinho ele diz para a gente pensar como os nossos inimigos julgariam as nossas ações. Não aqueles inimigos mais cheios de picuinhas, cheios de incapacidade de reconhecer algum valor, mas aquelas pessoas que, sendo antagônicas a nós, ainda assim têm algum critério, ainda assim conservam alguma qualidade em poder avaliar uma situação. Elas, sendo éticas, elas diriam que estamos agindo bem ou mal. Essa é uma forma de nós pensarmos as nossas ações e avaliar se nós somos pessoas com uma ação adequada, uma ação apropriada perante a vida, né? Nós vamos considerar que nós vamos ter, assim, então, uma forma de pensar, de avaliar se o que estamos fazendo dos nossos dias é algo adequado ou não, se nós estamos aproveitando bem a nossa experiência aqui no mundo, tá? O autoconhecimento, ele é então essencial, ele é fundamental para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento interior, e ele é algo que não vai ser aproveitado apenas na vida futura. É desde o presente que nós vamos nos tornando cada vez mais capazes de viver melhor a partir do conhecimento de quem nós somos. Eu recomendo que se faça uma leitura completa desse item, o item 919, 919A do Livro dos Espíritos, porque certamente nesses momentos ali, nas suas reflexões, você vai encontrar muitas outras ideias, sugestões que o seu próprio espírito protetor vai te dar sobre essa busca do autoconhecimento, de como realizar essa reflexão que deve ser preferencialmente diária ou que não seja demorado o tempo entre uma reflexão e outra.
e que a gente tenha tempo de avaliar quem nós somos, como estamos agindo perante a vida. O conhecimento espiritual ele é tão importante que Jesus falou sobre isso. Naturalmente, ele falou sobre o conhecimento de si mesmo em um outro contexto, com outras palavras, quando ele disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Muitos pensam que quando Jesus disse isso, era apenas sobre a verdade do mundo espiritual, da verdade religiosa, das concepções que muitos atribuíram a Jesus, né? Mas a verdade que ele fala é algo muito mais profundo. É a verdade sobre a própria vida, sobre nós mesmos. É uma verdade tão ampla que nós não estamos ainda preparados a lidar com ela integralmente. Apenas em partes é que nós podemos nos apropriar dessa verdade. E nós não cresceremos, não seremos muito além do que nós somos, se não tivermos um empenho, um esforço na busca desse conhecimento, dessa verdade maior. Se houver uma intencionalidade nossa, nós alcançaremos esse conhecimento. Senão, nós estaremos sempre vivendo, simplesmente, a cada dia, cumprindo uma rotina que nós nem entendemos muito bem o significado dela para nós. Nós não alcançaremos a condição de amor a Deus sem um conhecimento mais profundo sobre nós mesmos. Porque o conhecimento sobre nós mesmos nos leva a reconhecer a nossa verdadeira humanidade, nossa verdadeira natureza, e abre a possibilidade de nós conhecermos melhor o próximo. Quando nós começamos a perceber que nós somos tão falíveis quanto os nossos inimigos, nós começamos a nos solidarizar a eles. Começamos a entender que o que eles apresentam e que por nós é tão condenável, também está, em alguma medida, dentro de nós mesmos. E isso nos aproxima e nos faz vencer a animosidade e nos aproxima progressivamente desse amor aos inimigos ou do amor ao próximo. E nós entendemos que o amor ao próximo é necessariamente o caminho para amar a Deus. Foi o próprio Jesus que nos alertou isso, de que o maior mandamento da lei divina é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a ele, é amar ao próximo como a si mesmo. Como poderemos desenvolver essa capacidade de amor sem autoconhecimento, sem autoaceitação, sem aceitação do outro? Nunca. Então nós precisamos do autoconhecimento para um dia realmente podermos estar plenamente em comunhão com Deus. Eu convido a todos agora para encerrarmos então essa transmissão, mais uma vez através da prece, que possamos nos unir em pensamento, em corações, e pedindo do fundo da nossa consciência, Senhor, do nosso ser, com todas as nossas forças, para que possamos ter as nossas consciências ampliadas, Senhor, sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre o que devemos realizar em nossas vidas, do que necessitamos produzir de mudanças, e que também nessa hora, Senhor, em que nos unimos em oração e temos a convicção de que as nossas preces alcançam a mente amorosa de Jesus, que o Mestre possa inspirar a todos que buscam o seu aperfeiçoamento. Que todos possam se sentir motivados e fortalecidos a se transformarem para o bem. Querido Mestre, nós pedimos também nesta hora, por tantos que estão atravessando momentos de desespero, de dor, de sofrimento, em especial aqueles que são afetados pela Covid-19 e seus familiares, Senhor. Permita que os espíritos amorosos, trabalhadores, possam aliviar, socorrer a tantos necessitados. Que o Senhor possa trazer uma força nova a todos os profissionais da saúde, Senhor. Todos aqueles nossos irmãos que estão combatendo nessa linha de frente, que eles possam se sentir fortalecidos,
que sua humanidade possa ser ali tocada e eles possam se sentir mais solidários, mas que eles também não sejam abalados, Senhor, emocionalmente, pelas tristezas, pelas dores que eles presenciam. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor toque o coração, o sentimento daqueles que administram, daqueles que conduzem a nação, os estados, as cidades, que possa haver uma grande boa vontade em todos esses homens e mulheres, Senhor. Que eles possam ser tocados em seu sentimento de solidariedade, de amor ao próximo. Não só no nosso país, mas em todo o nosso mundo. Que o Senhor possa amparar a todos que passam por provas difíceis, por momentos desafiadores. Que o Senhor possa sustentar, iluminar e socorrer a todos. E agradecidos por tudo, Senhor, que nos é ofertado, por todas as possibilidades que temos de crescimento. Mais uma vez dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite, então, e que todos fiquem em paz. Um grande abraço a todos e até uma próxima ocasião.